7 significados espirituais de cães latindo à noite. É um sinal de morte? Qual é o significado espiritual dos cães latindo à noite e também durante o dia? Vamos descobrir. Cães latindo à noite são um incidente comum que muitas vezes nos deparamos. Talvez você estivesse dormindo profundamente quando acordou com o som repentino de cães latindo. No entanto, esse latido pode ter vários significados espirituais. Pelo contrário, pode ser normal os cães ladrarem também. Neste artigo, vamos encontrar algumas mensagens espirituais por trás de cães latindo à noite. Além disso, vamos discutir diferentes condições que levam um cachorro a latir. Lembre-se, um cachorro latindo à noite não significa necessariamente que deve ter um significado espiritual. Significado espiritual do latido do cachorro. Significado espiritual do latido do cachorro. Cães rosnam, latem e olham para quintais e paredes vazias, de acordo com algumas percepções. Alguns cães choram e escondem o rabo sob as pernas quando latem. Esta é uma indicação óbvia de apreensão. Mas, algumas pessoas acreditam em fenômenos sobrenaturais como resultado do comportamento estranho de seus cães. Não sabemos por que os cães latem dessa maneira, mas o latido dos cães pode levar a significados espirituais relacionados ao medo, felicidade ou qualquer evento inesperado que possa ocorrer ao nosso redor. Discutiremos esses significados espirituais à medida que prosseguirmos com o artigo. De acordo com várias pessoas, os cães às vezes latem porque veem entidades sobrenaturais ao seu redor. Esse quadro de vista me parece estranho. Às vezes, os avisos de um cão sobre ameaças distantes, como eventos extraterrestres, estão corretos. Mas se você acredita ou não, depende inteiramente de você. Algumas pessoas acreditam que os cães podem se conectar com o reino espiritual. Tudo o que é importante são indivíduos com experiências únicas. Ouvindo um latido de cachorro, sem um significado espiritual. Latido de cachorro. Obviamente, pode haver alguns casos em que os cães latem, mas isso não significa nada com significado espiritual. Então, nesta sessão, vamos explorar algumas situações em que os latidos dos cães não têm nenhum significado espiritual. Em primeiro lugar, o que faz os cães ladrarem? Geralmente é devido à sua hipersensibilidade aos sons. Eles têm uma faixa de audição de 67 Hz a 45 kHz. Os cães podem detectar sons a até 24 metros de distância, embora os humanos só possam ouvir sons a até 6 metros. Algumas pessoas podem ouvir o som de passos, folhas se movendo e a buzina de carros passando em seus ouvidos. Como resultado, eles começaram a latir. O que os faz latir tanto à noite? Há vários sons durante o dia. No entanto, o ambiente é tranquilo à noite. O problema é que os cães percebem qualquer coisa que perturbe a paz da noite como uma ameaça. Os cães vivem em bandos. Cães e lobos têm várias características. Acredita-se que os cães sejam lobos domesticados, de acordo com cientistas. Os lobos normalmente se comunicam uns com os outros através de uivos. Há uma razão pela qual temos medo de objetos se movendo no escuro. As pessoas têm medo do desconhecido, e os cães também ficam nervosos à noite. Quando um cão está com medo, ele pode rosnar a qualquer som que o assuste ou o perturbe. Eles também podem latir como um alarme, para que as pessoas saibam que algo está acontecendo e que elas precisam estar cientes. Os cães também usam o latido como meio de comunicação. Isso explica por que tantos cães latem ao mesmo tempo. Então, nesta sessão, encontramos mais de uma razão pela qual um cachorro pode latir, o que não está relacionado a nenhum significado espiritual. 7 significados espirituais de cães latindo à noite. Então, quando os cães latem à noite, pode haver muitos significados espirituais. No entanto, vamos mencionar 7 significados espirituais com detalhes nesta sessão. 1. Você está infeliz. Cães latindo tarde da noite podem indicar que alguém está insatisfeito com suas circunstâncias. Isso pode fazer com que a pessoa sinta que seu espaço pessoal foi invadido, ou que seu poder foi desafiado por outra pessoa. É possível que um cachorro latindo no meio da noite esteja tentando se comunicar com a pessoa para quem está latindo sobre um cenário desagradável. No entanto, é tudo sobre a perspectiva da pessoa infeliz. 2. Indicando um resultado ruim. Em geral, o latido de um cachorro pode ser interpretado para alertar as pessoas sobre o perigo ou para informá-las de que algo deve estar errado. Também é crucial que reconheçamos que, quando os cães latem, significa que algo está errado em suas vidas. Em algumas situações, o latido do cão pode sinalizar um cenário potencialmente perigoso. 3. Sinal de boas novas ou felicidade. Uma maneira de explicar o latido do cachorro é considerar que isso pode ser um sinal de prazer, deleite ou contentamento.
Algumas pessoas acreditam que de fato estão sendo abordadas por alguém que está sempre carregando um cachorro, ou que estão tendo breves emoções em relação a seu cachorro. 4. Um sinal de perigo imediato. Os cães podem latir à noite de forma consistente quando estão realmente com medo de algum perigo próximo. Pode ser uma indicação de alguém que está em perigo nas proximidades. Isso significa que o cão está pedindo alguma ajuda para a pessoa em perigo. Em outra interpretação, pode significar um próximo desastre natural. Antes de qualquer forte ciclone ou terremoto, um cachorro pode latir persistentemente e alertar as pessoas sobre a situação. 5. Conscientização do trabalho inacabado. Algumas pessoas acreditam que cães latindo à noite podem ter um significado espiritual de tarefas inacabadas. Às vezes, dormimos profundamente à noite, sem ter terminado um trabalho importante. Assim, as pessoas acreditam que é o latido dos cães que pode nos dar a consciência dessas tarefas. Em suma, eles nos alertam para estarmos preparados para terminar essas tarefas inacabadas o mais rápido possível. 6. Saúde ruim. Quando os cães latem repentinamente à noite, isso pode lhe dar uma mensagem de saúde ruim ou algo errado que pode levar a problemas de saúde. Às vezes, vamos dormir tarde da noite. Não é bom para a sua saúde. No entanto, os cães, com seus instintos, podem latir e nos dar uma mensagem de que vão dormir para evitar problemas de saúde. 7. Sinal de um vizinho. Quando os cães acreditam que há pessoas inesperadas por perto, eles podem latir. À noite, há predadores que procuram causar danos a pessoas e propriedades. Os cães, com sua natureza instintiva, podem sentir essas pessoas próximas. Assim, eles podem de repente começar a latir. Pode ser um mau sinal espiritual? Presenças espirituais. Bem, nós mencionamos 7 sinais espirituais de cães latindo à noite nas sessões anteriores. Alguns deles são maus sinais. Portanto, é bem possível que os cães latindo à noite sejam realmente um mau sinal espiritual. Alguns exemplos de maus sinais espirituais podem ser um inimigo, que está por perto, um desastre que vai nos engolir, etc. Mas entenda isso, é tudo sobre a perspectiva de uma pessoa ouvindo o latido de um cachorro. Se uma pessoa está feliz e não tem inimigos, o significado espiritual de um cachorro latindo, um inimigo próximo, não se aplica. Portanto, trata-se de entender a situação quando um cachorro está rosnando ou latindo. Pode ser um sinal de morte? Bulldog. Algumas pessoas acreditam que o uivo dos cães pode indicar a morte de uma pessoa. Algumas pessoas mais velhas, por outro lado, sentem que é realmente um sinal de morte iminente. Cães latindo no meio da noite podem ter um significado espiritual. No entanto, as crenças supersticiosas não podem ser totalmente confiáveis. O lamento de um cachorro não pode ser tão horrível, pode. A morte é algo que depende totalmente do Criador. No entanto, se uma pessoa morre, muitos animais podem sentir essa pessoa se estiverem por perto. Cães prever mortes futuras latindo é meio impossível. Devo ter medo? Retriever dourado. Bem, depende de você. O problema é que as pessoas que se assustam com um som repentino, mais mínimo, podem ficar com medo. Essas pessoas, ao ouvir um cachorro latir, vão ficar com medo. No entanto, se você é uma pessoa com uma mente forte, não terá medo. Mas não há problema em ficar alarmado ou preocupado quando um cachorro está latindo por muito tempo sem pausas. Isso pode significar perigo ou algo ruim que vai acontecer. Mas é importante entender que os cães podem latir sem motivo algum. Portanto, não tenha medo toda vez que um cachorro estiver rosnando e latindo. A excitação é uma das causas mais comuns de latidos persistentes de um cão. É sempre necessário analisar a situação primeiro. Manter a calma e observar nosso ambiente nesses casos pode nos ajudar a encontrar a razão exata por trás dos latidos de um cachorro durante a noite ou o dia. Palavras finais. Para identificar o lado espiritual dos cães que latem à noite, muitos relatam suas experiências pessoais. Como resultado, não podemos ignorá-los totalmente. Neste universo, tudo é concebível. Tenha isso em mente, no entanto. Não coloque sua fé em coisas que não são aparentes. Não acredite imediatamente se alguém lhe disser que um cachorro pode latir para um fantasma. Talvez ele esteja doente. As coisas espirituais são mais perigosas do que as doenças e perigos mundanos. Observe o tom do latido. Como resultado, você pode ajudá-lo. Não complique algo que acontece o tempo todo, cachorros latindo ou rosnando. Há quem tente tornar as coisas mais complicadas, atribuindo-lhes um significado espiritual. E aí? Você já sabe qual é o motivo espiritual para o seu cachorro não parar de latir durante a noite? Por favor, sinta-se à vontade para deixar sua opinião abaixo.